Boa noite, pessoal. Um minutinho antes, já entrando aqui, vamos colocar o tema da nossa live de hoje. Vamos fixar comentário aqui, enquanto as pessoas entram. E minha convidada também, para a gente começar esse bate-papo super legal sobre hábitos. Hábitos que transformam a nossa vida. Dani entrou. Boa noite, Dani. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. Já fazendo uma introdução aqui para a nossa live hoje, com a nossa coach, analista comportamental, Daniele Teixeira, que vai trazer muitas informações sobre hábitos, né? Que vem muito de encontro com o que eu venho sempre conversando aqui com vocês através dos stories, através dos posts que eu venho fazendo, que para transformar a nossa realidade, né, para que a gente entre no fluxo de prosperidade, abundância, a gente precisa estar sempre em movimento, né, transformando, fazendo limpezas dos nossos chakras, para que a gente consiga aí, né, estar sempre bem, né, com o nosso campo vibracional legal, alto, né? Não existe energia ruim, boa, como eu comentei lá atrás, né? Existe aí alta e baixa. E o fluxo é sempre manter, né? O ideal é sempre manter a energia alta. Então, nada melhor que hábitos. Não vou dar spoiler, porque a profissional aqui é a Dani. Eu já vou trazê-la para a nossa sala para a gente começar esse bate-papo que vai ser bem legal. Deixa eu colocar aqui a Dani. Vamos visualizar. Jonathan tá aí. Obrigada pela sua presença, Jonathan. Vamos lá, Dani. Ih, Dani, vai ter que mudar. Isso! Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, Dani. Você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Então, ótimo, Dani. Bom, já dei uma contextualizada, né, do que a gente vai trazer hoje. Certo. Bom, já ouviu um pouquinho, né? Vou me apresentar rapidamente, né? Quem está aqui já me conhece um pouquinho. Meu nome é Janaína, sou terapeuta integrativa, trabalho com umas terapias energéticas, terapias manuais e venho falando muito sobre transformações, sobre a criação de uma realidade no fluxo de prosperidade, abundância e, como eu falei, hábitos, mudança de hábitos são aí, né, um ponto muito importante para que a gente comece aí esse movimento. E agora eu passo a palavra a você, Dani, para você se apresentar, falar um pouquinho do trabalho, para a gente continuar nosso bate-papo. Boa noite, eu sou Daniele Teixeira. Eu sou analista comportamental, sou coach também. Trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. Já trabalhei na área de RH, diretamente treinando, desenvolvendo pessoas, recrutamento e seleção, com equipes. E hoje eu desenvolvo esse trabalho como analista e coach, aonde um dos pontos, né, um dos temas que eu desenvolvo é essa questão da mudança de hábitos, também o mindset, né, a questão também da mudança de comportamentos. E eu já vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre a importância dos hábitos, que eles podem mudar e aonde nós podemos chegar através dessa mudança que ela tem que ser diária. Muito bem, Dani. Você deu uma pincelada aí no seu histórico e vamos trazer aqui que nós nos conhecemos há um bom tempo, né, Dani? É verdade. Eu deixo até você contar dessa experiência, Dani. Não. Na verdade, nós nos conhecemos em 2000, eu não sou tão boa assim com datas. Nem eu. E alguma coisa, onde nós trabalhamos juntas, desenvolvemos um trabalho na liderança e foi muito interessante, né? Foi um aprendizado com a Jana nessa época, que lá eu já tinha esse trabalho com os nossos liderados, né?
Isso que eu ia pincelar, Dani, o que eu falei, vamos deixar ela começar, que ela é ótima introdução, mas, gente, Dani é coach, ó, quando não se falava de coach, a Dani já fazia coach lá com a operação toda do banco, e era fantástica, eu olhava ela assim e falava, meu Deus, ela fazia a nossa gestora chorar, gente, eu falei que eu ia falar, eu pensei, vou falar isso, mas no bom Não sentido. acredito. No bom sentido, porque é uma pessoa que surreal. Mas vamos lá, já falamos um pouquinho sobre nossa experiência, contextualizamos. E é importante que, né, falei do fato do movimento. Te dar boa noite aqui para quem entrou, Darcy, Janaína está dando boa noite. Beijo, obrigada pela presença. E vamos falar, eu acho que a gente até estava conversando um pouco antes, né, sobre o nosso bate-papo. Não tem muito roteiro, é muito tranquilo, né? A gente só vai seguir o norte. E o que eu sinto é que muitas pessoas falam de hábito sem saber exatamente o que é um hábito. A palavra já virou sinônimo de tanta coisa e eu acho legal a gente dar esse pontapé inicial explicando o que é um hábito, Dani. Na verdade, o hábito, ele, na sua essência, né, ele está ligado à rotina de comportamentos, né, que faz parte de forma regular do seu dia a dia. Então, o que é um hábito? É aquilo que você faz todo dia, ele já se torna automático, né? Então, ele está relacionado ao seu ser, ao seu fazer, aos seus costumes, a regras. Então, isso é um hábito. E a gente tem hábito a vida toda. Você cresce tendo aprendizados, né? Você cresce aprendendo hábitos com a sua família, no trabalho. Então, por exemplo, são hábitos práticos do dia a dia, como tomar banho, comer, né, dormir, isso são os hábitos diários, né? E aí você constrói isso ao longo sua vida, porém, você constrói hábitos bons e hábitos ruins, né? A gente muitas vezes fala em hábito, a gente vem sempre trazendo exemplos muito parecidos. Mudar a dieta, fazer uma dieta, entrar numa academia. E, na verdade, hábito é muito mais do que uma atividade física, é muito mais do que você fazer uma alimentação diferente. O hábito é aquilo que vai gerar, quando você quer mudar isso, um esforço, ele é um pouco mais profundo do que, de fato, hoje a gente ouve. Então, você vê que muitas pessoas falam sobre mudança de hábito, mas ele realmente, quando você fala em hábito, você já pode falar em mudança. Sim, Dani, então você aí exemplificou que comer, dormir é um tipo de um hábito. Então, é correto afirmar que existem classificações de hábitos, é isso? Na verdade, tudo que é rotina, tudo que faz parte de forma automática é um hábito, ok? Porém, existem hábitos que são mais complexos, hábitos que são mais simples. Então, quando o comer, o beber, o dormir, o ir à academia, tudo é um hábito. Só que muitas vezes, quando você precisa mudar um hábito, você, às vezes, dependendo do seu ambiente, dependendo do seu aprendizado, dependendo do seu histórico, você pode ter algumas diferenças. Então, o que pode ser para mim mais simples, para você pode se tornar um pouco mais complexo na hora de fazer uma mudança de hábitos, por exemplo. Então, o nosso ambiente, a forma como convivemos, todo o nosso histórico, ele auxilia nesse processo de hábito e quando a gente precisa fazer essas mudanças. Na verdade, se você parar para pensar, você sempre está mudando de hábito, né? Muitas vezes você pega um hábito bom e mantém, ou até mesmo ele você substitui por um hábito ruim, muitas vezes. Você sempre está... Ai, desculpa, te cortei, Dani. Ao vivo é assim, né? Eu acabei te cortando porque era exatamente a próxima pergunta. Você falou de hábitos bons e hábitos ruins. É possível transformar? E se for possível, como transformar os hábitos ruins em hábitos bons?
Claro que é possível. Na verdade, quando você fala de hábitos ruins, por exemplo, você tem o hábito de fumar. Fumar é um hábito, é um vício, mas ele é um hábito. Você já, durante a sua vida, né, durante alguns anos, você criou esse mau hábito. Ah, mas é tão difícil, como que eu vou transformar esse hábito em algo, em um bom hábito? É possível, porém, vai requerer um esforço maior. É um trabalho mais duro. Como assim duro? Ah, então eu já tentei parar de fumar uma vez, fiquei 2 dias, não deu certo. Voltei, não tenho jeito, não consigo. Claro que consegue. O importante de quando você vai fazer essa transformação é você entender o porquê você quer parar, ou melhor, mudar esse hábito. Né? Ele precisa fazer sentido para você, ou seja, quando você fala que você quer transformar um hábito ruim em um hábito bom, você precisa entender o porquê. Porque se ele não fizer sentido para você, você não consegue. Eu vou dar um exemplo. Quando eu resolvi perder peso, né, teve uma época que eu estava acima do meu peso, e nesse período eu era uma pessoa mais sedentária, apesar de sempre ter feito atividade física, eu passei por uma fase mais sedentária, então eu resolvi perder peso. Mas eu tinha o mau hábito de comer tudo que é gostoso. Coxinha, pastel, maravilha, lanches. Eu comia de forma muito frequente. E aí, pra mim, tava tudo bem. Só que chegou um momento que eu falei, opa, não dá mais, não quero mais isso. E aí eu estava sedentária. Eu falei, não, eu preciso transformar essa realidade. Então, o que eu passei a fazer? A primeira coisa que eu falei, vou parar de comer isso. Foi fácil? De um dia para a noite? Claro que não. Porque tudo que tem gordura é gostoso. Muito. Exato. E aí eu falei, bom, eu vou então tomar essa posição. E foi um processo, né? A gente vê hoje muitas dietas, muitos programas de emagreça 7 quilos em 21 dias, em 30 dias. Você até pode, você vai sofrer muito com isso, muitas vezes. Só que o problema é que você pode voltar à velha prática, porque você atingiu o que você queria. E aí, quando você chegou naquele seu peso, você fala, pronto, consegui. E aí você esquece tudo e volta. Então, na verdade, foi uma construção onde eu perdi 13 quilos. Mas assim, não foi do dia para a noite, não foi um mês, não foi 2 meses. Porque aí eu comecei a querer a mudar a minha alimentação. Eu passei na época até em nutricionistas e tal. Aí foi quando eu voltei pra academia e assim, eu tinha que trabalhar cedo. Aí eu, caramba, qual é o único momento que eu posso fazer isso? Às 5 da manhã eu tinha que acordar. Sim. Eu ia pra academia, esse horário das 6 da manhã. Então, ou seja, foi um esforço que eu fiz, assim, foi um trabalho. Por quê? Quando você fala que você quer algo, quando você fala que você... Porque nada vem do dia para a noite, né? A conquista, ela não é assim, eu quero perder 15 quilos, 10 quilos, 5 quilos, eu consigo do dia para a noite. Claro que não, né? Você precisa, então, mudar o quê? O seu pensamento. Porque quando você, na época, fez sentido para mim, eu falei, bom, eu quero realmente mudar, eu não quero mais ser assim, para mim, naquele momento. Então, comecei todo um processo. Então, quando você quer mudar um hábito, ou você quer substituir o ruim pelo bom, você precisa, então, fazer o quê? Primeiro de tudo, ele precisa fazer sentido para você. Porque, sabe aquela coisa, você fala assim, minha amiga perdeu, eu também quero perder? Minha amiga conseguiu fazer tal situação, eu também quero, só que talvez o sentido para você não seja o mesmo que foi para ela. Às vezes você fala, poxa, eu não consegui e fulana conseguiu. Ou, mas fulana conseguiu em 15 dias, 21 dias e eu nem saí do lugar. Então, quando você vai passar por esse processo de substituição de um hábito ruim para um hábito bom, você precisa, então, entender
Por isso que é a importância do autoconhecimento. É você se autoconhecer, é você falar assim, bom, por que eu quero mudar? Qual é a recompensa que essa mudança vai gerar em mim? Na época... Oi? É a raiz. Você entendeu? Eu falei, é a raiz. É a raiz. Exatamente, não é aquela coisa superficial, eu vou mudar e acabou. Não, você precisa entender qual o sentido, qual a recompensa, o que vai gerar. Bom, se eu parar de comer coxinha, maravilha e coisas do gênero, que são muito gostosas, mas que não fazem tão bem comendo todos os dias, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter uma alimentação mais saudável, os meus índices vão diminuir colesterol, tal, eu vou ter mais disposição. E tudo isso começa. Então, quando você começa a pensar, você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, que você vai ter um corpo, e eu não estou falando de corpo perfeito, viu, gente? Porque, assim, eu treino, mas eu também gosto de comer a pizza, aquele lanche, mas isso não é algo que eu faço todo dia, né? Mas eu fui criando essa consciência que a forma que eu estava vivendo isso há uns 8 anos atrás, não estava legal. E se eu não tivesse naquela época mudado, eu hoje não estaria tendo uma qualidade de vida que eu tenho, né, de saúde. Quem me conhece sabe o quanto eu insisto nas pessoas de querer realmente fazer uma atividade física, de se exercitarem. Então, essa é a forma que você tem. Você, quando vai substituir, a primeira coisa é entender qual o sentido disso para mim. Depois, é você perceber o quanto você consegue, qual é o prazo. Porque, assim, muito se fala, você precisa levar 21 dias, 15 dias, 7 dias. E, na verdade, a troca, né, a substituição, ela é muito complexa. Porque cada ser humano reage de uma forma. Então, veja só, você vê... eu vou dar um exemplo aqui para a mulherada. Uma mulher que adora assistir o Netflix, nada contra o Netflix, só que a forma como ela está vivendo aquela vida, ela assiste Netflix o dia inteiro, ela não tem regras, ela não tem rotina. E aí, ela chega num determinado momento da vida dela que ela começa a ficar triste, frustrada com ela mesma. Por quê? Porque ela tem o mau hábito de assistir o Netflix todo dia. E aí, o dia inteiro, quer dizer, muitas vezes ela não tem aquele tempo que ela vai cuidar da saúde, que ela vai cuidar da família, do filho, do marido, da casa. Ela trabalha, muitas vezes quando ela chega do trabalho, ela vai direto assistir o seu Netflix e não tem aquele cuidado, porque é bom, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo que a gente faz, né? Porém, a chave de tudo é a linha do equilíbrio, sempre. Exatamente. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Então, de repente, você percebe que você está numa situação que você não está gostando de você, do seu corpo, aí você fala, mas por que eu tô assim? Caramba. Então, você fala, aí, ou chega um momento que você fala, a forma que eu estou vivendo não tá legal. E aí você fala assim, bom, eu quero mudar isso. Então, você fala, mas eu vou parar de assistir Netflix? Claro que não, porque o Netflix ele te dá prazer, né? Tudo aquilo que te dá prazer é mais difícil de você tirar da sua vida, né? E aí você pega e fala assim, bom, então eu vou substituir ele, ao invés de assistir todos os dias, vou assistir no final de semana. Porque eu sei que no final de semana eu vou ter ali, eu posso fazer isso com a minha família, ou vai ser o meu momento realmente de extravasar, de lazer, porque aí você começa a ter a recompensa, aquele período que você perdia assistindo todos os dias, você pode fazer outras coisas, você pode passar... Criar novos hábitos. Exatamente, porque um hábito chama outro hábito, né? Isso tanto de forma positiva como negativa. Então você pega... Comida, pizza, refrigerante. E assim, nada é tudo lá em cima. Aí acaba levando a hábito.
né? Um hábito que não é tão legal acaba levando a outros hábitos que não contribuem, né, para uma vivência melhor, mais tranquila, que é o que todo mundo procura, mas no final, ao final das contas, como você mesmo falou, é necessário um autoconhecimento. Sim, porque aí você começa a ver que aquele tempo que você gastava, e eu vou até dizer que era perdido no Netflix, ou sentado na televisão fazendo alguma outra coisa, porque realmente, gente, a série, ela faz com que você queira assistir o próximo episódio. E o próximo episódio é um negócio assim que, se você não tiver equilíbrio... Eles colocam lá, né? Séries para maratonar. Literalmente. Exatamente. É isso, é isso mesmo. Então, quando você tem essa questão de criar um novo hábito, na verdade você está substituindo o que é ruim, e aí você passa a ter produtividade, você passa a ter aquele tempo, você vai criar um hábito de uma leitura, um novo curso, um desenvolvimento. Então você começa a trabalhar outros bons hábitos. E aí você percebe o quanto você está evoluindo e se desenvolvendo, e o quanto esse novo hábito, que você desencadeou outros, começa a fazer você viver um tempo que você não vivia. Um ganho maior, sem dúvida. Né? Eu venho falando aqui com muita frequência, né? Todos que estão acompanhando a reformulação da minha página, e eu falo muito de movimento, de energia. O universo sempre fala assim, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E o hábito, automaticamente, né, o nosso hábito está ligado à nossa mente, então por isso que é sempre importante estar em movimento, mas ligado a esses hábitos. Porque hábitos que não trazem contribuição para a sua vida vão entrelaçar a outros hábitos e aí a vibração fica lá embaixo. Aí milagres não existem. Então por isso que é muito importante essa identificação do que é um hábito, identificar a raiz, né? O que aquilo está te causando, porque muitas vezes a pessoa fala, não sei o que acontece. Não sei, tão vazio, tô mal. A pessoa não sabe, então tem que parar, tem que rever esses hábitos. O verbalizar é muito bom, né? Eu tive o prazer de fazer ali o seu trabalho, que aí a gente fala um pouquinho mais para frente, mas muitas vezes essa reflexão dos hábitos, do dia a dia mesmo, faz você falar, nossa, peraí, acho que aqui não tá legal, eu preciso rever isso. Né? Eu trouxe há pouco tempo um vídeo de meditação super legal, e algumas pessoas falaram, ai, Jana, não dá, como assim meditar daquele jeito, 10 minutos? Como se 10 minutos fossem 24 horas. E eu falei, gente, é um hábito que me faz muito bem, e ali eu estou compartilhando, porque eu sei que se fizerem, não precisa ser certinho, gente, não precisa ser com as mesmas palavras, existem meditações guiadas, muitas vezes ouvir um mantra também ajuda, e também não vai ser de uma hora para outra, né? Não precisa se cobrar. É que as pessoas, elas querem emagrecer como você falou, 10 quilos em uma semana. Né? As pessoas elas querem radicalizar e a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, né? Nós somos indivíduos, né, totalmente diferentes, então, claro que serve para um, precisa de uma mudança para o outro. Então, é necessário entender que o movimento é importante, mas a identificação do hábito, né, se aquele hábito tá legal para a sua vida, né, no todo, para fazer a mudança necessária, né? Para transformar, porque muitas vezes a pessoa nem enxerga que aquele hábito não tá legal, né? Muitas vezes Pode falar, já. Não, a pessoa de fora fala, nossa, como assim? Você tá assim, você não para de ver, fala, mas qual o problema? Então é preciso essa chamada, né? Muitas vezes até um bate-papo desse fala, peraí que eu vou repensar esses hábitos aqui, que de fato eu tô perdendo muito tempo fazendo algo que não tá trazendo nada de novo. Não, é como você mesmo falou, não é uma crítica. Ai, meu Deus, não vou parar de assistir. Nada disso. Sim. Então, que tudo em excesso realmente nos tira da nossa realidade. Nos fazem criar uma realidade paralela, porque a gente só fica pensando na série, na próxima série, ou em outras situações. A gente está dando o exemplo de assistir a televisão, né, em excesso. Mas existem outros hábitos também que tiram você do foco da sua vida, da sua realidade. Aí depois você fica realmente, e agora, o que faço? Não é verdade?
quando você fala de hábitos, você tem a complexidade. Tem hábitos que são mais simples, por exemplo. E olha como o hábito ele é tão automático que quando você quer mudar um hábito, quando você quer substituir um hábito, é muito engraçado. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. No começo desse ano eu falei, eu tomava refrigerante, tá? Eu falei, eu vou parar de tomar refrigerante. Aí eu falei, meu Deus, mas preciso, falei, Senhor, me ajuda a não esquecer. Porque já é tão automático, quando você está em um evento, você simplesmente tem um refrigerante, chega lá e toma. Eu falei, não, eu não quero mais tomar, porque eu sei que não faz bem, porque assim, acontece. Muitas situações a gente sabe que não faz bem. Você sabe que não faz bem tomar refrigerante, você sabe que não faz bem tomar, você sabe que é importante fazer o exercício físico, mas como eu disse, se ele não tiver na sua... Se não for importante para você e não te fazer sentido para você, não adianta, pode vir o melhor especialista, ele pode te falar tudinho, você não vai mudar, porque para você aquela chave não virou, né? Então, eu falei, bom, eu quero parar de tomar refrigerante, ok. Aí eu estava naquele momento mais descontraído, eu estava com a minha família, com os amigos num parque, aí eu esqueci que eu não estava mais tomando refrigerante. Aí eu peguei, tomei 3 goles e eu, ai caramba, eu não estou mais tomando. Eu me peguei naquela situação, porque já estava tão automático. Eu falei, meu, sabe assim, eu fiquei, nossa, eu não estou mais tomando refrigerante, para. E parei naquele momento. Até a minha filha falou, você quer mais? Eu falei, não, agora eu lembrei que eu não estou tomando, não quero. Mas por quê? Porque é o automático. E isso é muito em muitas áreas. Né? Então, quando você vai construir um novo hábito, você passa por esses processos. Por quê? Porque você já carrega aquele hábito, seja bom. Se é bom, tá tudo bem. Mas é claro que quando o hábito é bom, você pode até melhorar, dependendo da área. Né? Mas assim, o mau hábito você já carrega há tanto tempo que quando você vai fazer essa troca, essa substituição, às vezes você esquece mesmo. E aí o importante, isso não significou que quando eu tomei aquele pouquinho de refrigerante, eu falei, deixa pra lá e vou voltar a tomar. Não. Eu falei, por quê? Porque faz sentido pra mim não querer mais tomar. Aí eu falei, bom, então eu realmente vou continuar aqui, porque eu tive esse deslize, mas ele não diz que eu tenho que deixar e jogar a toalha e seguir a velha prática, né? E aí, isso quando você está iniciando um hábito, pode acontecer, e se acontecer, você não tem que ficar se culpando porque você falhou, ou porque para você não teve o resultado em 21 dias, conforme as pessoas disseram que iam ter. Não, porque cada um tem um tempo, né? O hábito, ele discorre para cada um de uma forma, seja no tempo, a forma que você vai conduzir. E o hábito, ele realmente está ligado ao nosso pensamento. Por quê? Quando você vai mudar um hábito, você vai fazer mais esforço, você vai gerar mais energia, você vai precisar realmente estar em movimento, você vai precisar estar atento àquilo que você quer. Então, vou começar uma dieta. Tudo bem, faz sentido para você essa dieta? Aonde você então vai buscar o porquê você quer, né? Qual é a recompensa? A recompensa, por isso que é sempre importante isso. A recompensa é aquilo que você vai ganhar. Então a dieta vai me deixar com uma alimentação mais saudável, eu vou ter mais disposição, eu vou comer menos fritura e assim por diante. E quando você fala que porque pode ver, quando se fala em mudança de hábito hoje, é o que eu mais escuto, eu preciso emagrecer, eu preciso entrar na academia. Só que as pessoas, elas esquecem que existem N hábitos. Às vezes no seu relacionamento com a sua família, no relacionamento com os seus filhos, né? Você muitas vezes não percebe, às vezes você é uma mulher que reclama pra caramba. Então você tem um mau hábito da murmuração. Você reclama o dia inteiro. Vamos transformar isso daí num hábito bom? Começar a sair palavras positivas, palavras de bênção para os nossos filhos. Parar de reclamar, porque ninguém... Hoje eu estava conversando com uma cliente e eu falei para ela justamente isso.
Você pode perceber, ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama. Porque é muito chato aquela pessoa ficar o dia todo reclamando. Então ela tem esse mau hábito de reclamar. Agora, se você está ao lado de uma pessoa que tem pensamento positivo, alto astral, que realmente está de bem com a vida, por mais que ela passe por processos e lutas, você vai querer ficar ao lado dela. É igual o Darcy colocou, criticar é um hábito. Exatamente, é um mau hábito. Tem gente que critica de tudo. Se tá sol é porque tá sol, se tá chuva é porque tá chuva, se tá calor, se tá frio, se tá nevando. E, nossa, e a pessoa ela precisa entender que a vida ela tem que transpirar, ela tem que trocar esse hábito. É tão automático que a pessoa nem muitas vezes percebe, né? E aí tem que vir alguém, por isso que quando a pessoa entra nesse processo, ela fica de se conhecer, ela fica meio em choque, né? Porque aí ela ouve de um profissional isso, não está fazendo bem, fala, não, eu não faço isso. Como não faz isso? E aproveitando que você até mencionou, o Dácio fez duas observações bem interessantes antes dessa. A primeira foi a questão, hábito é a roupa do nosso espírito, né? Uma boa observação. E a outra que os hábitos controlam, controlar os hábitos é controlar a nossa vida, né? E entre alguns hábitos são nossos, outros nos são sugeridos, enfim, é essa linha de que realmente o hábito é tudo, né, que nos circundam e a gente tem realmente nós temos o poder de identificar se aquele hábito está nos fazendo bem ou não, né, porque é bom para mim, pode não ser bom para você, se a sua linha é essa, a minha é essa, mas é bom, né, quando a gente vai entrar a fundo no autoconhecimento, a gente fica em choque, muitas vezes, né, em ver que um hábito, que aquela coisa que está todo dia no seu automático, aquilo dali não está te trazendo, né, contribuição. E o Jonathan trouxe uma pergunta, Dani, só antes da gente continuar, para a gente não perder o fio da meada aqui, deixa eu até passar, porque, ele colocou assim, mas acredito que tenha que fazer sentido para a pessoa, senão não gera resultados, não é? A questão da raiz, de identificar o hábito. Sim. Do hábito. Não, lógico, porque assim, é como eu falei, né? Se não fizer sentido para mim, não vai funcionar. Porque sou eu que vou tomar a ação de criar esse novo hábito ou de substituir. Então, não adianta eu querer deixar de tomar refrigerante porque a minha melhor amiga também deixou. Porque assim, eu sei que realmente não faz bem, ok? Mas só que eu gosto. Para mim tá bom. Eu sei de tudo que ele causa, mas eu quero continuar no refrigerante. Se a minha melhor amiga deixou de tomar, ótimo, eu tenho que respeitar essa posição dela, mas para mim não vai funcionar enquanto não virar uma chavinha. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Teve uns 2, 3 anos para cá, todo mundo falando de banho gelado, banho de contraste, banho natural, que faz bem, isso e aquilo. E é uma verdade, ele faz bem, certo? Porém, eu sempre falava, não, eu quero ficar tomando meu banho quentinho mesmo, isso aí não é nada que vai interferir na minha alta performance, coisas do gênero. Só que aí chegou esse ano, né? Esse ano é um ano de muitas mudanças pessoais e profissionais também. E eu falei, eu vou fazer um teste para ver esse lance do banho natural. Aí eu falei, só que pra mim, eu já ouvi há muito tempo, só que pra mim fez sentido. Por quê? Caramba, eu sei que o banho natural ele traz, meu cabelo vai agradecer, a minha pele, eu sei que ele realmente tem inúmeros benefícios, então eu vou testar. Só que eu testei não porque eu ouvi os gurus da internet dizendo, mas porque para mim, eu senti esse desejo e para mim começou a fazer sentido isso, entende? Então, no primeiro dia eu entrava no meu banho quentinho e chegava no final aquela ducha gelada. Então foi um processo, porque um hábito, para ele se tornar, essa ação se tornar um hábito, ela tem que ser uma rotina, né? Tem que ser consistente, você tem que ser persistente. Porque a consistência e a persistência são a chave do sucesso de um novo hábito. Porque se você fizer hoje sim, daqui 2 dias não, um dia sim, dia não funciona. Não funciona.
né? E eu não estou falando que é a velocidade, mas eu estou falando justamente sobre você ser consistente, porque você começou algo para você passou a fazer sentido. Hoje, eu tomo um banho natural e que eu realmente percebi em mim essas mudanças. Eu percebi que para mim tem sido bom, meu cabelo está mais brilhoso, e começou a fazer sentido para mim, e hoje eu tomo tranquilamente. Mas há uns anos atrás, podia falar quem fosse, para mim não ia resolver. Então, é sim, é muito importante. Por isso que o autoconhecimento, por isso que você realmente ter essa consciência do porquê de um novo hábito, o porquê você vai substituir, gente, ele é muito mais profundo. Você vai gastar energia, você vai realmente investir, você vai fazer um planejamento para aquele novo hábito, você vai entrar numa academia e você vai se programar que pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana você está indo nela. Então você está investindo ali a mensalidade, você está investindo, você está tendo investimento financeiro, investimento do seu tempo. Então, tem que fazer sentido agora. O que também é bacana é você passar a, a buscar. Se tornou um hábito, começa a buscar desenvolver cada vez mais, né? Porque isso também é muito legal. Sim, o Jonathan colocou aqui 1 ano e 23 dias sem refrigerantes, né, Jana? É isso mesmo, e acompanhei. E fez sentido, e a manutenção é necessária, sim. E dando um gancho já nessa observação, você falou de persistência, né? Ser resiliente em relação a essa mudança. Conta pra gente, quanto tempo para a construção de um novo hábito? Pois é, um novo hábito, né? Lá em 1950, 1960, teve um médico que ele começou a observar, que chama Maxwell, até anotei o nome dele aqui, Maxwell Maltz. Ele começou então a observar que os pacientes dele levavam em torno de 21 dias para adquirir a consciência daquele novo, daquele era um cirurgião, então eles levavam 21 dias para ter essa consciência dessa mudança que ocorria, sei lá, uma cirurgia no nariz, um novo visual, né? E então, a partir daí, ele começou a observar isso, e ele difundiu que as pessoas levavam 21 dias para, então, adquirir um novo hábito, ok? Porém, isso durante anos foi falado que um novo hábito se fazia em 21 dias. E aí outros estudos vieram, né? E aí a Universidade de Londres, e eles fizeram um novo estudo, onde, na verdade, você não tem 21 dias, você não consegue sustentar um hábito. O hábito, na verdade, eles começaram a perceber que levava 66 dias para se tornar permanente. Né? Então, o que acontece? Você tem vários estudos, né? Você tem o estudo dos 21, e aí agora com a neurociência, estudando a neuroplasticidade, você começa a se observar que os hábitos, eles podem levar 7 dias e você mudar um hábito. Pode. Tem hábitos que você vai levar 2, 3 meses para acontecer. Isso vai depender de cada um. Até o livro dele, vou até indicar aqui, ó. Legal. Você postou um dia desses no Stories, muito legal. Então, o Poder do Hábito, ele é justamente um livro que tem um estudo de 96 pessoas, e lá ele fala justamente sobre isso, sobre o tempo que se leva para a construção. Então, o que observou nesse estudo? Que as pessoas elas levavam de 18 dias a 254 dias. Ou seja, você pode mudar um hábito em 18 dias? Claro que pode. Mas tem pessoas que vão levar mais tempo. Então, vê essa moda de mude seus hábitos em 21 dias, em 14 dias, em 7 dias. E, na verdade, com certeza, muita gente se frustrou com isso. Porque você tentava lá os 21 dias e não dava certo para você. Aí você falava, então para mim não funciona, eu não consigo mudar o hábito.
eu nasci assim e vou morrer assim, Gabriela, sabe assim? Então, você falava, não é para mim, poxa vida, eu não consegui em 21 dias. Só que, na verdade, isso foi aquilo que foi falado, né? Quando a grande massa começa a falar muito sobre um determinado assunto, a gente tem o hábito de absorver e não pesquisar muitas vezes. Porque você fala assim, tá todo mundo falando, então realmente é isso. É. Mas tem a ver com nossas crenças, né? Tem a ver com crenças limitantes. Então, assim, como você mesmo falou, pode levar de 7 a 365 dias, né? O estudo falou 200 e pouco, mas assim, tudo depende das crenças, da nossa permissão, da gente realmente querer estar comprometido com a mudança. Então, é um conjunto, né? Sobre os 21 dias, eu, como mestre reikiana, a gente tem esse período, porque foi um período que lá atrás o mestre Uzui colocou, porque foi o período que ele se afastou. Então, teve um fundamento, né, de um isolamento, que coincide também com a resposta fisiológica do nosso corpo para alguns fatores. Né? Então, muitas vezes... Só abrindo um parênteses, 21 dias é o mínimo que você precisa para ter essa constância dos seus hábitos. Exatamente, exatamente. Então é assim, não vai caber para todo mundo, né? Para alguns vai servir legal, mas para a grande maioria, e aí vem a frustração, né? E aí, como eu costumo falar, a vibração, ela aí tá aqui, tá naquela expectativa, aí tem um monte de coisa bagunçando, aí vem aquela frustração, aí baixa, aí realmente coloca tudo por água abaixo. Por isso que tem que vigiar, né? Tem que ficar ali olhando, tem que realmente olhar que não é só o dia que vai determinar a quantidade de dias, né? É principalmente a mente. Porque no caminhar, muitas vezes a mente está controlando e a gente tem que fazer o caminho inverso. Nós temos que controlar nossa mente, certo? Não, e tendo em vista que, assim, natural, qualquer hábito, quando você começa. Primeiro, quando você fala mudar hábitos, já cria resistência, porque você falou a palavra mudar. Então, mudar te tira da zona de conforto, mudar faz você ter um movimento diferente, como eu falei lá atrás. Porém, você tem aqueles primeiros dias que são mais difíceis mesmo. Então, você precisa romper aí pelo menos 7 dias, muitas vezes. Quando você pega hábitos mais complexos, isso também é muito relativo sobre ser complexo. Talvez um hábito que para você não... Exemplo, talvez tomar café sem açúcar para mim seja mais fácil do que para você. Talvez eu leve 3, 4 dias e você leve 5, 6, uma semana, 2, né? Então, tudo depende já, porque se eu já tenho um hábito de comer menos doce, tomar um café sem açúcar não vai ser tão difícil assim para mim, porque eu já não tenho aquele paladar que é tão voltado para o doce, né? Então, você vê que o mesmo hábito, o mesmo exemplo, para mim e para você, pode ser em tempos diferentes, né? Então, quando você tá, até vi alguém falar sobre hábitos espirituais, e quando você... Então, quando você fala de hábitos, e tudo são hábitos que nós temos, né? E justamente espiritual também, porque você cria aquela rotina. Então, você fala, quero criar uma rotina matinal, né? Então, eu quero acordar, quero ter aquele meu tempo ter o meu tempo com Deus, ter aquele momento de oração, aquele momento de meditação, de leitura da palavra. E muitas vezes quando você vai começar, porque às vezes você fala assim, espiritual é mais fácil, né? É nada, é um novo hábito que você vai precisar colocar na sua rotina. Você inicialmente vai também encontrar dificuldade, porque muitas vezes você fala assim, eu vou acordar meia hora mais cedo para poder então começar essa rotina. Então, já que a minha rotina matinal é um tempo espiritual, de oração, de meditação, de busca da palavra, vai ser mais fácil. Claro que não. Porque você tem o seu corpo dizendo, fica mais 30 minutos na cama. Para que você vai acordar mais cedo? Né? Olha o gatinho aí. Então você entende que tudo, qualquer área da nossa vida, requer um esforço maior. Seja o hábito que for. O esforço, ele sempre vai gerar, porque o nosso cérebro, ele quer nos ver numa zona de conforto.
não Sim. quer que você tenha trabalho. Ele Não quer gastar energia, né? não quer, exatamente, ele não quer gastar energia, ele quer que você fique do jeito que você está. E quando Exato. você começa a inventar que você quer ter um novo hábito, ele já quer te sabotar. Então, por isso que você tem que realmente ter muita consciência e determinação, persistência e disciplina para trazer esse hábito novo para sua rotina. Só que é muito bom quando você realmente consegue vencer e introduzir coisas novas, porque você se torna mais produtivo, você se torna mais, você trabalha mais o seu desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, né? Você começa a ter um controle maior. Então, os benefícios são enormes. Agora, o que é importante acima de tudo isso é você respeitar a si, respeitar aquele que está contigo, do seu lado, e é legal você ver as pessoas que estão ao seu redor. Então, falando, só concluindo, né? Quando você fala de tempo, o importante, mais do que o tempo que você vai levar para a construção desse hábito, é você, de fato, ver essa mudança acontecendo. Claro, é importante você colocar ali, quando você vai fazer essa mudança, colocar uma meta que você quer estipular em X período, claro que é importante, para você ter uma direção, ter um norte. Agora, se você falhar nesse meio tempo, nesse caminho, não desiste. Porque a maioria das pessoas, elas desistem. Elas começam com aquela empolgação. Viu lá aquele filme motivacional, viu aquele vídeo que deixou você cheio de energia, te motivou. Só que essa motivação, ela acaba, né? A gente não tem que esperar a motivação vir para fazer. Então, quando você realmente quer essa mudança, você precisa fazer o quê? Ativar a sua força de vontade e falar, vamos caminhar. Agora eu quero traçar essa mudança, esse novo hábito, e eu quero seguir nesse processo. E é natural que você... Natural não. Se você cair nesse meio tempo, não tem problema, continua. Porque se você não continuar, quantas vezes eu ouço pessoas falarem, se eu tivesse feito, se eu tivesse continuado. Exatamente. Poxa. E a frustração foi, nossa, o que será que aconteceria se eu tivesse persistido, né? E realmente não é legal, vamos continuar. Eu costumo falar, é melhor se arrepender de ter feito, ter ido lá no final, não deu certo. Tudo bem, vem a experiência, né? Vem aí todo o aprendizado. Mas é a grande realidade, gente. Cair faz parte do processo. É o que eu falo. Exatamente. O primeiro passo é o mais difícil, né? E depois que você dá o primeiro, sem dúvida nenhuma, fica um pouco mais tranquilo, mas também não quer dizer que vai ser, mil maravilhas, né? Você vai, na verdade, aperfeiçoando, né? Você vai melhorando. Você vê quantas coisas se conquistam e grandes nomes se foram feitos porque começaram do pouquinho. Tem até um livro chamado, eu não estou com ele aqui, mas eu tenho esse livro, está no meu escritório, A Revolução do Pouquinho. E ele fala justamente sobre isso. Acho que o nome do autor é Eduardo, não me lembro, mas o livro chama A Revolução do Pouquinho. É justamente sobre isso, é sobre você começar de pouquinho em pouquinho. Isso não significa que você vai fazer pouquinho em pouquinho, mas é a velocidade com a qual você vai fazer aquele processo diário, que você vai tomar as ações e que você vai aumentar 1% por dia. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu quero começar a ler. Então eu vou começar a ler 30 páginas por dia. Mas você estava numa vida que você não lia nenhuma, você já quer ir para 30. Vamos fazer o seguinte, começa lendo 5 páginas por dia. Aí tem gente que vai falar, mas só 5 páginas? Caramba, não é nada. É melhor você ler 5 páginas e adquirir o conhecimento dessas 5 páginas do que você não ler nada. É que as pessoas são imediatistas, né? É tudo para ontem. Então, eu quero ler, de hoje para amanhã eu vou... Tem gente que fala, não, esse ano eu vou ler 5 livros. Né? 5 livros. Tá tudo bem. Então tá. Mas tem o conhecimento de 5. Sim. É que aquele lance é que as pessoas também, elas
eu falo às pessoas, gente, me coloco também, porque todos aqui estamos no mesmo barco, mas em situações diferentes, mas a gente sempre quer. Eu tinha, por exemplo, uma pilha de livros, eu falei, eu tenho que ler em tanto tempo. Estabeleci uma meta que eu falei, não vai rolar, porque eu estudo, eu trabalho, eu tenho as minhas filhas, eu atendo, enfim, né? E madrugar, eu preciso descansar, né? Preciso ter vida social. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu falei, bom, durante 6 meses eu não vou comprar nenhum livro, porque eu vou querer ler, né? E vou deixar aqueles para trás. Vou deixar esse aqui, vou ler. Eu fiz exatamente isso há um tempo atrás, né? Quando eu não tinha o hábito da leitura. Aí eu falei, bom, eu vou ler um capítulo por dia. Hoje eu leio um livro em uma semana, mas é claro que depende da necessidade, se é um livro para fazer um conteúdo, se é um livro para fazer minha apostila. Então, tudo vai depender, mas criou-se o hábito, mas primeiro eu tive que perceber que não adianta estabelecer uma meta que é loucura, né? Eu tenho que ver a minha vida, né? E ver se aquilo encaixa. Eu quero ler porque eu quero ter esse conhecimento. Então, esse hábito eu quero adquirir. Então, vamos começar aos pouquinhos, porque senão a gente se cobra muito. Aí a gente começa a se cobrar, a gente entra numa onda, numa vibração que não é legal pra gente, que vai entrelaçando, enfim, né? Aí a gente entra no movimento inverso, que o universo não quer, e aí não fica legal. Então, realmente, foi muito importante pontuar essa questão do tempo, né? Porque as pessoas, elas precisam entender que nós somos seres únicos e individuais, e cada um tem o seu momento. Não, e você se frustra, né? Porque o seu hábito, e aí você simplesmente não faz mais. E aí você perdeu a oportunidade de se desenvolver, porque muitas vezes você vai naquela empolgação, a força de vontade ela é igual um músculo, sabe? Você desenvolve ela. Você fala, não, eu preciso. Só que, é claro, você não pode ficar usando a sua força de vontade para tudo, porque tem hora que você vai sem força de vontade mesmo, você vai sem motivação mesmo, você vai porque você entende que é importante isso para você. Né? Então, construir novos hábitos e substituir os maus, ele é fundamental para que você tenha crescimento, desenvolvimento. Eu até fiz um stories essa semana, falei, se eu pudesse, eu pegava cada um, eu fiz uma enquete sobre o hábito de fazer exercício físico, e a maioria não faz. Eu falei, se eu pudesse, pegava cada um e falava, vem aqui na minha mão. Só que assim, as pessoas elas já sabem o que é. Acho que até você passou por isso, né? Eu acho que sim, bem recentemente. Não foi bom para você essa mudança? Não entendi, Dani, a tua pergunta. E não foi bom para você essa mudança? Nossa, foi fantástica, foi muito, muito, muito bom. Foi um processo, né, pessoal, a entender. Foi um processo de 8 semanas, né, Dani? Foram 8 semanas? Isso mesmo. E foi muito importante, né, a questão do verbalizar. Ela trazia toda essa questão de meta, de trazer a necessidade daquilo, o que era importante. Eu brincava... Resgatei. Como? Eu resgatei de você algumas coisas. Gente, eu falava assim, a prova da FUVEST é mais fácil. Não falei isso? Quantas vezes eu falei isso pra você? É verdade. Não é? Aí ela falava, Jana, sem pressa. Eu falei, como assim? Aí eu, né, parava e eu tenho lá para meditar. Aí nos dias do nosso atendimento eu vou dar um upgrade, né, um upgrade nessa meditação, porque hoje eu vou ver a Dani. Porque ela trazia coisas assim que foram muito importantes, que acrescentaram muito, principalmente na questão de reformulação do meu trabalho. A Dani foi super importante, falei isso para ela, porque foi muito legal, trouxe à tona muitas coisas interessantes. Por isso convido vocês aí a conhecerem o trabalho da Dani, que a Dani vai falar um pouquinho mais. Já soube aqui que falta pouco tempo, né? Porque o Instagram acaba cortando. Então, tem uma pergunta muito legal que eu acho que é super válido a gente finalizar. Há uma observação do Darcy que as ações têm que ser firmes e definitivas. Sim, respeitando, né, seu tempo e tudo mais, tendo a consciência, né, que você precisa respeitar o seu individualismo, porque ninguém é igual, né? O que funciona para um nem sempre vai funcionar para outro, não é verdade? Exatamente. Mas a questão é sobre a importância de compartilhar essas mudanças. O que você tem
para falar sobre isso. Quando você compartilha, né, você tem pessoas que estão ao seu redor e você compartilha, isso é importante porque isso gera até um maior comprometimento consigo mesmo, sabe? Porque você compartilha com aquela pessoa, você divide, muitas vezes isso te traz, reforça aquilo que você está fazendo. Muitas vezes quando você compartilha com alguém, as suas experiências, a pessoa pode usar até isso como um exemplo para ela e aquilo fica mais fundamenta melhor isso para você. Então, quando você, eu até brinquei outro dia, eu falei, tem gente que já quer compartilhar logo nas redes sociais, não precisa disso. Mas se você quiser, fica à vontade, seu comprometimento e compromisso vai ser maior e a cobrança também. Exato. Mas é muito importante isso. Segundo seguinte, já tem 1 milhão de pessoas ali olhando, não é verdade? E exatamente. Então, assim, quando você tem uma pessoa para compartilhar, isso te motiva. Eu acredito que é um fator que vai realmente ser importante no seu processo e crescimento. E às vezes você vai poder, inclusive, até ajudar aquela pessoa. Só que faz isso com aquela pessoa que você sabe que você pode contar, né? É super bacana isso. Nos seus relacionamentos, você tem aquela pessoa que você pode contar, porque com certeza vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia. A pergunta que a Dani, eu não vou falar que temia, porque eu não temia, mas no final da sessão a Dani chegava e falava, Jana, o quanto você está comprometida com determinada ação, em quanto tempo você vai entregar? E, gente, foi muito legal. No começo foi aquele, opa, peraí, tem data? Mas isso tornou-se uma coisa muito legal, porque eu também criei isso, né, de estabelecer, porque por mais que muitas vezes eu estabeleço e não rola, existem imprevistos e tudo mais, mas peraí, tá, não deu certo aqui, o que faltou? Foi isso? Então eu preciso só de mais 2 dias? Só de mais 3 dias? Porque, enfim, acontecem N coisas e a gente realmente pode não conseguir. Mas o estabelecer realmente faz a diferença, né? E esse compromisso com uma outra pessoa, principalmente Daniele Teixeira, minha gente, é demais. E no final foi aquele feedback maravilhoso sobre a mudança do comportamento, né? De todos esses hábitos. A identificação do nosso comportamento foi muito legal, a análise, né? Sobre o comportamento dentro e fora do trabalho. Até hoje eu leio aquilo e falo, nossa, é muito legal e é muito eu, né? E você foi resgatando os hábitos, né? Os meus hábitos diários, do presente, hábitos que eu tinha, que deixei de ter, e principalmente hábitos que eu quero ter para chegar no meu objetivo, que eu acho que isso foi... Você entrelaçou tudo isso e o trabalho foi muito, muito legal. Muito show de bola mesmo. Aproveitando mais uma vez, gratidão, porque eu adorei muito. Né? É importante compartilhar, né? Seja com uma pessoa que você confie, e isso é um ponto bem, bem importante para a gente trazer. E eu estou olhando aqui que o nosso tempo está acabando, Tânia, foi tão gostoso. Foi um prazer. Eu adorei estar aqui com vocês, ter compartilhado um pouco sobre isso. Espero que vocês adquiram novos hábitos. Se precisar, pode me procurar no meu Instagram, pode me chamar no direct, no meu WhatsApp, lá no meu Instagram tem. Estou aqui Teixeira Oficial, certo? Isso, exatamente. Daniele com 2 L's. Então, estou disponível para quem precisar e quiser continuar com essa conversa que foi maravilhosa. Obrigada por todos que estiveram aqui conosco. Sim, sim, foi maravilhoso, é muito legal, né? Como eu falei, está totalmente relacionado com o que eu venho trazendo aqui diariamente, né? Com esse compromisso que eu tenho com as pessoas, né? De mostrar que realmente a gente pode realmente mudar, transformar a nossa realidade a partir de ações simples. E hábito é simples, né? É só você identificar, ver se tem sentido e mudar. E precisando de ajuda, Daniele Teixeira Oficial. Daniele com 2 L's. Teixeira Oficial, foi um trabalho incrível. Gratidão a todos que estiveram aqui. Quem chegou um pouquinho depois, perdeu um pouquinho, volta, vai ficar gravado. Eu vou baixar, vai ficar no da Dani também. Tá? Foi um papo super gostoso. E eu tenho certeza que foi contribuição para todos nós aqui. Tá bom, Dani? Muito obrigada. Boa noite e semana que vem. Boa semana para vocês. Até mais, gente. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Beijão.